Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos crimes praticados contra a administração pública, hoje falaremos dos crimes praticados por particulares contra a administração. E começamos então pelo artigo 329, que trata do crime de resistência. Então vejam, o que seria o crime de resistência? Aquela pessoa que, usando de violência ou até ameaçando, um funcionário resiste, se opõe à prática de um ato legal por esse funcionário ou por uma pessoa que lhe esteja prestando auxílio. Então vejam, artigo 329, opor-se, que é o resistir, à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar esse ato ou quem esteja lhe prestando auxílio, pena detenção de 2 meses a 2 anos. Com a pena máxima de 2 anos, o crime de resistência ainda é uma infração de menor potencial ofensivo. Ok? Então vamos imaginar, por exemplo, que um oficial de justiça vai cumprir o mandado na sede de uma empresa e lá chegando ele seja recebido sob ameaças, para que ele não pratique aquele ato. Então, nesse caso, nós teríamos o crime de resistência. No parágrafo 1º, nós temos uma figura qualificada. Vejam, se em virtude da resistência o ato legal a ser praticado pelo funcionário acaba não se executando. Então aí a pena acaba sendo maior, uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. O parágrafo 2º diz que as penas deste artigo elas são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Então, se o ato legal não pôde ser praticado porque, por exemplo, um funcionário público sofreu algum tipo de agressão física, é óbvio que, além do crime de resistência, a pessoa que praticou a agressão também poderá responder, por exemplo, pelo crime de lesão corporal. Okay? Então, o crime de resistência ele não absorve outros crimes relacionados à agressão em si. Bom, continuando no artigo 330, nós temos o crime de desobediência. Então, vejam, aqui o funcionário ele é diferente da resistência. Na resistência, o funcionário se opõe à prática do ato usando de violência, ameaçando o funcionário. Aqui, o particular simplesmente não obedece a uma ordem legal emanada de um funcionário público. Então vejam, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então vamos imaginar que num comando um policial deu sinal para você parar. E você desobedece essa ordem e vai embora, não para, para aquele comando policial. Então você responde por isso pelo crime de desobediência no artigo 330. Olha, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Não é um crime tão grave, mas é crime. Aqui tem uma figura, uma importância simbólica grande, para que as pessoas tenham essa noção de que não podem simplesmente desobedecer a ordens emanadas de autoridades legais. Bom, no artigo 331, pessoal, nós temos um crime muito parecido com aqueles crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, só que aqui é um crime direcionado ao funcionário público. Olha, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que seria desacatar o funcionário? É humilhar, menosprezar o funcionário, xingar o funcionário. Então aí você teria um desacato em relação a esse funcionário público. É muito comum que você veja o artigo 331 impresso, colado assim na entrada de uma repartição pública, para que as pessoas evitem ofender, evitem xingar, menosprezar, humilhar o funcionário público que está ali para atendê-las. Então, crime de desacato, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bom, no artigo 332, pessoal, nós temos o chamado tráfico de influência. Então, o que seria o tráfico de influência? Imagine o seguinte, primeira distinção. Se o funcionário solicita alguma vantagem para praticar ou deixar de praticar um ato, é corrupção passiva. É crime praticado por funcionário contra a administração. Se o funcionário exige uma vantagem indevida para praticar ou deixar de praticar um ato, concussão, também crime praticado por funcionário contra a administração. Mas aqui nós não estamos falando de um funcionário, nós estamos falando de um terceiro. Alguém que solicita algum tipo de vantagem a pretexto de influir junto a um funcionário público. Pode ser até que ele nem conheça o funcionário, mas o simples fato dele solicitar algum tipo de vantagem, dizendo que ele tem alguma influência junto a um funcionário, já é crime. Ele está traficando influência. Então vejam, o artigo 332, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Okay? Então é a pretexto de influir. Olha, me paga aí uns R$2.000 que eu conheço lá o funcionário e eu ajeito isso para você. Vejam, às vezes o funcionário nem sabe, ele nem tem esse contato, nem tem esse acesso, ele está cobrando por uma suposta influência. Por isso que o Código usa o termo a pretexto de. Bom, aumento de pena. A pena é aumentada da metade
se o agente ainda alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Então, se por exemplo ele diz, olha, eu cobro R$2.000 aqui, eu conheço o sujeito lá, eu resolvo para você. Tráfico de influência. Agora se ele diz, olha, eu cobro R$2.000 aqui para resolver o seu problema, porque eu ainda tenho que dar R$1.000 para o funcionário público lá resolver. Então ele ainda está insinuando ou está dizendo que o dinheiro ou parte do dinheiro é para o funcionário. E aí a pena é maior ainda. Ok? Bom, no artigo 333 nós temos o outro lado da moeda da corrupção passiva. Nós vimos a corrupção passiva ocorre quando o funcionário solicita ou recebe uma vantagem indevida. E aqui nós temos o artigo 333 que trata do outro lado, que é o particular que oferece a vantagem indevida para o funcionário. Então veja, ó, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, uma pena alta, crime grave. Então vejam, pessoal, uma pergunta muito comum. Sempre que eu tenho uma corrupção passiva, do outro lado eu tenho uma ativa? Nem sempre. Às vezes o funcionário solicitou uma vantagem, mas ele não recebeu. Só solicitou. Então existe só o crime de corrupção passiva. Da mesma forma, às vezes eu tenho só o crime de corrupção ativa. O particular ofereceu ou prometeu a vantagem e o funcionário não aceitou. Então tenho só corrupção ativa. Agora pode acontecer de eu ter os dois? Tipo, o particular oferecer a vantagem para o funcionário e o funcionário aceitar a vantagem ou a promessa de vantagem? Sim, aí eu teria a corrupção ativa, que é um crime praticado pelo particular contra a administração, e do outro lado eu teria a corrupção passiva, que é um crime praticado pelo funcionário contra a administração. Bom, aumento de pena. Olha, a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou da promessa de vantagem o funcionário ainda retarda ou omite o ato de ofício ou pratica o ato infringindo o dever funcional. Aqui nós temos um crime formal. O crime de corrupção ativa existe simplesmente com o oferecimento ou com a promessa da vantagem, independente do funcionário fazer ou deixar de fazer algo. Mas se o funcionário, por conta dessa vantagem, dessa promessa de vantagem, ainda deixar de praticar um ato ou praticá-lo com inobservância do dever legal, a pena ainda será aumentada. Então acaba influindo na pena. Bom, pessoal, no artigo 334 nós temos o crime de descaminho. Até 2014, o descaminho e o contrabando vinham juntos no artigo 334. Agora houve uma divisão. Eu tenho o descaminho no artigo 334 e eu tenho o contrabando no 334-A. Houve uma separação com penas diferentes para esses dois crimes. Qual que é a diferença entre o descaminho do artigo 334 e o contrabando do artigo 334-A? Então veja, se a pessoa, por exemplo, traz do Paraguai algum computador, um notebook, por exemplo, sem recolher o imposto, sem pagar tributo, isso é descaminho. Por quê? Porque ela simplesmente não está recolhendo o imposto devido para entrar com aquela mercadoria no nosso território. Mas o notebook em si ele não é proibido, nem tem a sua venda regulamentada ou controlada aqui dentro do Brasil. Então isso é descaminho. Agora, quando o que a pessoa traz é algo que é de venda proibida aqui no Brasil ou controlada, então aquilo não pode ser comercializado aqui, como por exemplo cigarro fabricado em outro país, fabricado lá no Paraguai, por exemplo, sem a devida importação, etc. Aí nesses casos nós temos o crime de contrabando, então é um crime um pouco mais grave. Então vejam, artigo 334, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou de imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Então, o sujeito simplesmente não pagou o imposto, não recolheu o imposto para entrar, ou sair ou consumir uma determinada mercadoria e, por conta disso, houve o chamado descaminho com uma pena de 1 a 4 anos. Vejam, incorre nas mesmas penas quem pratica a navegação de cabotagem fora dos cajos permitidos em lei, aquela navegação para transporte de mercadorias, quem pratica fato assimilado em lei ao descaminho, aqui está a figura do receptador, Olha, quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Então aqui responde, por exemplo, aquela pessoa que comercializa produtos trazidos de outro país, sabendo que esses produtos foram trazidos para cá sem o devido pagamento dos seus impostos. Como o camelô, por exemplo, que muitas vezes acaba comercializando ali na sua banquinha bens, produtos que ele sabe que foram trazidos de fora sem o recolhimento devido do imposto. Então acaba respondendo por essa figura equiparada.
4, olha, quem adquire, recebe, oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Né? Então aqui até pode ser até que tenha havido recolhimento de imposto, mas enfim, a comercialização está sendo feita sem o acompanhamento da documentação legal ou com documentos, com notas fiscais, por exemplo, que foram falsificadas. Então entra numa figura também equiparada. O parágrafo 2º, ele diz que equiparam-se as atividades comerciais também qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em residências. Então, para responder por essa figura equiparada a um tipo de receptação, né, não há necessidade que seja um comerciante formal, com uma loja aberta, com empresa, etc. e tal. Pode ser alguém até que comercialize esses produtos no interior da sua residência, ou de forma informal, numa banquinha de camelô. Né? E o parágrafo 3º, que diz que a pena é aplicada em dobro se o descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Né? Então vamos imaginar que o sujeito dê entrada a essa mercadoria, por exemplo, atravessando ali o rio que divide o Brasil com outro país, e ele traz essa mercadoria por aí a pena acaba sendo aplicada em dobro. Por quê? O transporte aéreo, o transporte marítimo, o transporte fluvial acaba dificultando muito a fiscalização, né, sobre essa importação, essa entrada de produtos ilegal no país. É muito mais fácil que se controle isso pelas fronteiras terrestres. Bom, e aí o artigo 334-A, que trata do contrabando. Então, importar ou exportar mercadoria proibida. Então vejam, pessoal, aqui não é simplesmente chegar lá na fronteira e dizer assim, na Receita Federal, olha, eu estou aqui com uma carga de cigarro lá do Paraguai, eu queria pagar o imposto para poder entrar com ele no Brasil. Se for proibido, é contrabando. Entenderam? Então, mercadorias que são proibidas aqui no Brasil, você simplesmente não pode trazê-las para cá, não existe essa possibilidade de pagamento do imposto e trazer as mercadorias. E aí o crime é mais grave, o crime de contrabando, com uma reclusão de 2 a 5 anos. As figuras equiparadas são basicamente as mesmas do descaminho, as explicações também com relação ao comércio irregular, clandestino, inclusive exercido em residência, também é igual ao do descaminho. Então dá para a gente passar que a pena também é em dobro, se é em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. O mais importante, na verdade, é entender a diferença entre o descaminho e o contrabando. Tá certo? Bom, terminamos aqui os crimes praticados por particular contra a administração pública. Tá? Numa próxima oportunidade falaremos dos crimes praticados contra a administração da justiça. Por enquanto é só. Ficamos por aqui. Muito obrigado.